Este programa é livre para todos os públicos. Que alegria nós estarmos juntos no programa Bíblia no Meu Dia a Dia. Vamos começar uma nova etapa, o estudo da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. É importante nós percebermos a direção de Deus. Ele vai nos conduzindo, Ele vai fazendo a obra dele acontecer na nossa vida e nos direcionando pela sua palavra. Vamos suplicar o dom do Divino Espírito Santo para que Ele nos instrua nesse estudo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos começando o estudo da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Então quero convidar você a estar atento a tudo aquilo que Deus quer falar ao seu coração a partir do nosso estudo. Pegando aí a sua Bíblia, o seu caderno de estudos bíblicos, nós vamos anotar o estudo de hoje. É 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 1 a 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 1 a 12. Vamos, em primeiro lugar, entender o contexto em que essa carta foi escrita. Ela foi escrita entre os anos 50 e 51 depois de Cristo. Como a primeira de Tessalonicenses, ela também foi escrita na cidade de Corinto, possivelmente. E Paulo vai tratar nessa carta de duas temáticas importantes. A questão escatológica da parousia, da segunda vinda do Senhor, do julgamento, do juízo final. A realidade também moral, né? A segunda parte ele vai tratar dessa dimensão da moralidade, como nós devemos nos comportar diante dessa proximidade da vinda gloriosa do Senhor. Então, são esses enfoques que serão dados pelo apóstolo na carta. E a partir daí, nós vamos meditar em cada um dos textos que nós vamos propor no nosso estudo bíblico. Então, juntos, vamos pegar aí o texto, 2 de Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 1 a 12. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses reunida em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Devemos agradecer sempre a Deus a vosso respeito, irmãos, como é justo, pois a vossa fé faz grandes progressos e cresce no amor mútuo de cada um de vós por todos. Assim, nós mesmos podemos nos gloriar de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa constância e da vossa fé. Em meio a todas as perseguições e tribulações que suportais, isso, um indício do justo juízo de Deus, para que vos torneis dignos do reino de Deus, pelo qual também sofreis. De fato, é justo aos olhos de Deus retribuir tribulação aos que vos atribulam, e a vós, os atribulados, retribuir o alívio conosco na revelação do Senhor Jesus, quando Ele vier do céu com seus anjos poderosos, num fogo chamejante, para punir aqueles que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles serão punidos com uma ruína eterna, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando Ele vier para ser glorificado nos seus santos e para ser reconhecido admirável entre todos que tiverem acreditado. Porque fidedigno é o nosso testemunho a vosso respeito naquele dia. Eis porque não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos do seu chamado e por seu poder cumpra plenamente toda a boa vontade e a ação da fé. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo será glorificado em vós e vós sereis glorificados nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. É o primeiro capítulo, nós o lemos inteiro. Então, aqui já aparece essa dimensão da escatologia. Eu gosto muito dessa temática da escatologia, das realidades finais da nossa existência. A nossa finalidade da nossa vida é Cristo.
é a eternidade celeste, é a vida no céu, não é? No paraíso. Porém, Jesus utiliza-se dos seus enviados, daqueles que se abrem à moção do Espírito Santo, para nos instruir diante dessa realidade. E nós vemos hoje o apóstolo Paulo aqui. Claro, já começa com a saudação, então com ele, né, estão Timóteo e Silvano, que também assinam essa carta com o apóstolo. E depois nós vamos perceber a ação de graças que Paulo ele faz em relação à fé dos tessalonicenses. E ele vai mostrar exatamente isso, que eles têm progredido, eles têm feito grandes progressos. Aqui no nosso estudo bíblico nós já poderíamos abrir um parênteses e nos perguntar, e nós, cristãos, nesse século 21, nesse tempo em que nós estamos, temos progredido na fé? O amor mútuo tem crescido no meio de nós, na nossa vida comunitária, na nossa vida, na nossa paróquia, na pastoral que nós participamos, na comunidade que nós estamos? E aí, Paulo vai dizer que ele se gloria nas igrejas de Deus, né, por onde ele passa, por causa de duas características da comunidade tessalônica: a constância e a fé. Eles são constantes. Isso é uma virtude que nós temos que pedir para Deus, o dom da constância. A constância na nossa escolha por Deus, a constância na nossa vida de oração, a constância na escuta da palavra, a constância em viver aquilo que é o projeto de Deus para nós. E depois, a fé cada vez mais pujante, cada vez mais crescente, não é? Depois ele mostra exatamente aquilo que é a realidade para todos nós: tribulações, perseguições, que fazem parte da nossa vida de seres humanos, mas principalmente dentro da dimensão do cristianismo. E na literatura paulina, nas cartas de Paulo, nós vamos entender que Paulo associa sempre as perseguições ao demônio, que quer nos desviar do caminho da salvação a partir das perseguições. Se você ainda não viveu alguma perseguição, ou se você está no meio de uma perseguição, por ser cristão, por viver a moralidade cristã, um dia ela vai chegar, isso faz parte, ainda mais no mundo que nós estamos da ditadura do relativismo. Nesse mundo onde que o que é certo é só o que eu acho que é certo. Não, o que é certo é o que a palavra de Deus diz. E aí nós vamos ver aqui Paulo mostrar que aqueles que causam tribulação também sofrerão tribulação, mas essa tribulação da parte daquele que é o justo juiz. E isso fica muito claro para nós, aos olhos de Deus. Nós precisamos viver essa constância e essa fé. E dentro da tribulação, entender que a tribulação momentânea, ela nos dá um volume de glória incomensurável e eterno. A gente nunca pode perder isso de vista. E aí Paulo vai continuar o texto mostrando exatamente a realidade de que o Senhor voltará. Isso precisa gerar esperança no coração do cristão que ouve essa realidade. Nós desejamos que o Senhor volte, eu e você precisamos desejar. Só não deseja a vinda gloriosa do Senhor quem está devendo alguma coisa a nosso Senhor. Aqueles que estão quites com o Senhor, vivendo uma vida de santidade, uma vida em Deus, desejam ardentemente que Ele volte. Ele virá, diz o apóstolo Paulo, do céu com seus anjos, num fogo chamejante. Esse fogo é o fogo da purificação, é o fogo do juízo. E aí ele vai dizer, para punir aqueles que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O conhecimento de Deus se dá a partir da experiência com nosso Senhor, da experiência com o amor de Deus, o conhecimento que vem pela palavra. E depois ele vai dizer, aqueles que não conhecem, eu e você precisamos conhecê-lo, e aqueles que não obedecem ao Evangelho. Opa! Padre Roger, você tem obedecido o Evangelho? É uma perguntinha que nós já podemos nos fazer. Porque olha a punição. Quando Jesus vier, nós ainda estamos no tempo da misericórdia. Hoje é dia de arrependimento, de reconciliação, de voltar para Deus. Agora, se Ele vier na sua glória, já será o juízo. Ou se nós morrermos em impenitência, sem arrependimento, nós seremos julgados no juízo particular. E aí Paulo vai dizer, eles serão punidos com a ruína eterna, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. O que é a ruína eterna? É o inferno. Eles serão punidos com
a ruína eterna, com a morte eterna, com a eternidade infeliz do inferno. E aí ele continua, não é? Quando ele vier para ser glorificado nos seus santos e para ser reconhecido admirável entre todos os que tiverem acreditado. Porque fidedigno é o nosso testemunho a vosso respeito naquele dia. Então, meu irmão, minha irmã, você que agora faz o estudo bíblico comigo, Paulo está já no início da segunda carta dos Tessalonicenses, nos exortando a uma vida honesta, justa, íntegra, santa, de obediência ao Evangelho, de constância, de fé e de conhecimento de nosso Senhor. Esse conhecimento que vai transformando a nossa vida, a nossa história, a nossa caminhada. E para concluir, o apóstolo vai dizer exatamente isso. Eis porque não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos do seu chamado e, por seu poder, cumpra plenamente toda a boa vontade e a ação da fé. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo será glorificado em vós, e vós sereis glorificados nele, segundo a graça do nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a oração da comunidade. Eu preciso orar para que você seja fiel até o fim. Você precisa orar para que eu seja fiel até o fim. Nós precisamos orar uns pelos outros, pelos cristãos, os irmãos nossos do mundo inteiro, da nossa comunidade paroquial, de onde nós estamos, para que nós perseveremos, tenhamos a perseverança final. Eu imagino que você que está fazendo o estudo bíblico comigo tem perseverado. A perseverança do hoje, mas nós precisamos orar e pedir a Deus a graça da perseverança final. Qual a mensagem que nós podemos colher de Deus desse estudo bíblico? Se o Senhor voltará e nós não sabemos o dia e nem a hora, devemos vigiar e orar, colocando-nos sempre na busca da fidelidade a Deus, na conquista das virtudes, num compromisso assertivo de santidade, em vista do dia do Senhor. E a partir daí, na aplicação da palavra, nós percebemos isso. Precisamos ser constantes. Peça a Deus a constância. Peça a Deus que a sua fé cresça. Peça a nosso Senhor também que você cresça no conhecimento dele. Isso se dá pela vida interior, pela vida de oração. Como também, a partir do crescimento da vida interior, uma fidelidade em estrita obediência ao Evangelho. Aplica isso e você estará vivendo em constante estado de preparação para a vinda gloriosa do Senhor. Vamos rezar? Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor pela inspiração do apóstolo Paulo nessa carta segunda aos Tessalonicenses. E agradecer principalmente por esse alerta de como nós devemos estar cada dia mais em expectativa da sua vinda gloriosa, com o coração cada vez mais rente ao do Senhor, buscando esse conhecimento do Senhor, essa fé cada vez mais forte e decidida, vivendo nessa esperança que não decepciona, a esperança da eternidade feliz na sua presença. Nós queremos suplicar essa graça ao Senhor nesse dia, o dom da fidelidade. Senhor Deus, conceda-nos essa graça, para que, sendo fiéis ao Senhor, obedecendo à palavra do Senhor, ao Evangelho, conhecendo o Senhor cada dia mais a partir da oração, da vida interior, da comunhão com o Senhor, nós consigamos, Senhor Deus, viver uma vida santa, justa, íntegra na sua presença. E vivendo essa vida justa, santa, íntegra, nós estejamos preparados todos os dias para a sua vinda gloriosa. Toca no meu coração, no coração dos meus irmãos, das minhas irmãs que oram agora comigo. Derrama sobre nós o Espírito Santo e nos provoca, Senhor, a viver essa vida que o Senhor nos propõe a partir de agora, com os olhos voltados para o Senhor, na esperança da sua vinda gloriosa. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus.
Meu irmão, minha irmã, na Canção Nova, nós vivemos essa expectativa da vinda gloriosa do Senhor. O nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, nos ensinou a estarmos preparados todos os dias, porque o Senhor virá e nós não sabemos a hora em que virá o nosso amado Senhor. Mas nós precisamos estar em comunhão com Ele, nós precisamos viver uma fé crescente, uma intimidade cada vez mais profunda, para que a santidade da nossa vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Deus abençoe você, a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.